Fala família, bem-vindos ao canal Radar Político e essa notícia vem diretamente com Alexandre Garcia. Mais um morto entre os réus do 8 de janeiro. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Alexandre Garcia. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta terça-feira, 25 de agosto, uma data cheia de comemorações. Primeira delas, a independência do Uruguai, Declaração da Independência. Em 1825, no 25 de agosto, depois de desembarcarem nas praias de Agraciada, os 33, emitiram uma declaração de independência do Brasil, do Império Brasileiro. 1825, já éramos o Império do Brasil. E aquele território era a província do Império, província Cisplatina, ou seja, do lado de cá do Rio da Prata. 3 anos depois, na Batalha do Passo do Rosário, ou Ituzaingó, consolidou-se a independência. As tropas brasileiras dizem que foi empate, mas não foi. Foram prejudicadas pela fumaça, sim. Os uruguaios e seus aliados das Províncias Unidas do Rio da Prata tocaram fogo no capim, no campo, e a fumaça veio para cima dos brasileiros. Mas perdemos, E o Uruguai se tornou independente definitivamente. O hino começa assim, Orientales, la patria ou la tumba. Bom, e num dia como hoje, renunciava o presidente para quem eu dei meu primeiro voto. Votei nele em 3 de outubro de 1960, Jânio Quadros. E ele renunciou em 25 de agosto do ano seguinte. Foi uma grande frustração para mim. Eu perguntei para ele na casa dele, eu já contei para vocês, lá em Guarujá. Estávamos só os dois, tomando um bom vinho, Dona Eloá estava nos servindo vinho, e eu perguntei para ele, presidente, que erros o senhor acha que cometeu, que se não os tivesse cometido, não teria renunciado? Aí ele me disse, olha, eu achei que eu podia governar apenas com os meus eleitores, dei as costas para o Congresso, como fez Dilma, como fez Collor, dei as costas para o Congresso e para os grandes meios de informação, eram os jornais da época, rádio, e alguma televisão, e desafiei os Estados Unidos condecorando Che Guevara. Quando eu vi, eu estava só, não tinha condições de continuar. Foi isso. Bom, e hoje é dia do soldado, data do nascimento de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias. Nasceu lá na Baixada Fluminense, onde hoje se chama Caxias. Dia do soldado, comemoração. Caxias foi um tal soldado exemplar que virou adjetivo no meio militar. Quando se diz que um soldado é Caxias, é porque ele segue os regulamentos, é corretíssimo, tem todas as qualidades de um soldado. Bom, vamos em frente, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Lula foi ao dia do soldado, foi comemorar com os militares e quando terminou a solenidade, ele viu o interesse dos jornalistas e se dirigiu aos jornalistas, os jornalistas se dirigiram a ele certamente ia responder a perguntas sobre a quantidade de recursos que a defesa do país tem. No caso, por exemplo, a gente correu o risco de uma invasão por parte do Maduro para invadir a Guiana. Será que a gente tinha condições e tal? Mas ele foi surpreendido. As perguntas eram, e Lulinha? E Marcola? Ele não respondeu mais nada e foi embora. Irritado. Está irritado também, dizem, indignação, que descobriu que a operação que está investigando o Lulinha na Polícia Federal se chama L, ou Eli. Todo mundo está achando que é a referência ao L de Lula. Gente, cultura geral, jornalistas, L lama sabachthani, ou Eli lama sabachthani. Isso é hebraico. Pegou o antigo aramaico. Aramaico significa L, pai. Viram a sutileza do nome? É o filho clamando pelo pai. Por que me abandonaste? Palavras de Jesus na cruz. L lama sabachthani. Aquelas últimas palavras. Bom, fora isso, aí continua bombando nos jornais as histórias, E a gente vê cada história. Tem gente lá do Pará, de Mato Grosso, relatando fazenda, Tem fazenda, como é o nome? Agropecuária. Eu até anotei aqui, os amigos de lá ficam, olha, dá uma olhada na fazenda na agropecuária Santa Bárbara, tinha milhares de cabeças de gado, não estão mais lá, para onde é que foram? Na Terra do Meio, Tem até pista para helicóptero, fica no município de Altamira, se não me engano. Aí ia parar lá no Mato Grosso, lá perto do rio Telespires, Fazenda Fortuna, procura lá. Só que as cabeças de gado foram passadas por parece que é um amigo de Lula lá que está
guardando fiel depositário, né? Fiel depositário, não sei, mas aí a falação, né? Enquanto isso, certamente a Polícia Federal está fazendo uma investigação séria, né? Apareceu agora, lá na Veja, uma manifestação do Lulinha dizendo barraqueira, né? Eu fiquei na dúvida a quem ele está se referindo, porque a Roberta Luxinger, que tá contracenando com Lulinha, fala de um Khalil Bittar que estava fazendo um perfil falso contra a Janja, e aí ele diz barraqueira, e a gente não sabe a quem ele está, se é Janja, se é fazendo uma gozação com a Roberta. Mas, enfim, ele está indo, embora Lula fuja das perguntas, né, ele vai bem quando tem uma entrevista bem personalizada, que não precisa, está tudo, digamos, domesticado, né? Tipo assim, nós sabemos que o senhor está absoluto, não deve nada para a justiça, né, meu Deus? E eu fico pensando, né? Imagina se Lula tivesse um cercadinho do lado de fora do portão do Palácio Alvorada, cheio de repórteres esperando por ele, todos os dias ele tendo que dar explicação. Ia ser uma coisa da pesada. Bom, vamos em frente. Eu estava vendo, né? A cada entrevista que Lula dá daquelas comportadas, ele lembra que a Marisa foi morta pela Lava Jato. Ele diz isso, ele afirma. Pois agora, segundo consta, é o 11º que morre depois de ter sido investigado, condenado. No caso desse, ele era réu do 8 de janeiro. O primeiro foi o Clesão. O último foi o Ronaldo Edson Richard, de Santa Rosa. Teve um infarto, com medo de ser preso, ele era réu, com 63 anos. Ele teria ajudado a pagar um ônibus que veio para Brasília. Ele nem veio. Certo, lá fizeram uma vaquinha, quem paga o ônibus aqui? Porque ninguém tem dinheiro. Não tem nenhum superfinanciador que vai financiar o golpe de Estado. Ele foi preso em janeiro de 24, porque teve busca e apreensão na casa dele, e encontraram lá uma arma que estava com o registro vencido ou sem registro. Aí ele foi preso, depois foi solto, estava respondendo em casa. A defesa dele diz que ele não esteve em Brasília. Bom, gente, amanhã lá no meu estado, Rio Grande do Sul, vai ter um evento importante. Tem uma frente de desenvolvimento, né, da região da Campanha. É uma espécie de reação, de sacudida, porque tem uma metade do Rio Grande, a metade sul, que ficou parada enquanto, por décadas, a metade norte se industrializou, fez agricultura de alta tecnologia, né? E o sul meio que ficou parado, mas o sul é riquíssimo, tem um potencial de mineração de fertilizante, mineração de metais preciosos, de terras raras, tem pastagens ótimas, raças bovinas de primeiríssima qualidade, raças europeias, ovinos, né? E tem uma coisa que eu pensei que era coisa do governo militar e nunca mais estivesse em vigor. É proibido capital estrangeiro, investimento estrangeiro, indústria, comércio, agricultura, a distância de 150 quilômetros da fronteira. Pega grande parte do Rio Grande do Sul, no sul fronteira com o Uruguai, a oeste fronteira com a Argentina, né? Isso prejudica também derrubar essa lei, tomara que consigam. E por fim, né, vejam só, campanha eleitoral, muito se fala de segurança pública, eu vou insistir aqui, gente, é a economia estúpida, né? Como disse aquele assessor do Clinton. CVC, gigante do turismo. Sabe quanto se reduziu o seu valor de mercado? De 10 bilhões para 1 bilhão. Desvalorização de até 90 e tantos % na Bolsa. Sabe o que é? É falta de movimento no turismo. Hoje eu conversei com um amigo de Beirute. Beirute está com todos os hotéis lotados, restaurantes lotados, praias lotadas. E tem guerra em volta de Beirute, míssil. E vamos com as notícias no site Diário 360. Por 5-1, TRE de São Paulo derruba a condenação que tornava Pablo Marçal inelegível por 8 anos. Maioria do tribunal considerou que manifestações do candidato estavam protegidas pela liberdade de expressão. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo reverteu uma das condenações que tornava Pablo Marçal inelegível por 8 anos.
A decisão foi tomada na sessão plenária desta terça-feira, 25 de agosto, por 5 votos a 1. O processo analisava acusações de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação social durante a campanha municipal de 2024. A ação havia sido apresentada pelo diretório do PSB e apontava 10 supostas irregularidades cometidas durante a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Em primeira instância, a Justiça Eleitoral havia reconhecido irregularidades relacionadas à publicação das redes sociais e a um site ligado à produção de materiais de campanha. No julgamento do recurso, porém, a maioria do TRE de São Paulo entendeu que as manifestações de Pablo Marçal estavam dentro dos limites da liberdade de expressão. O voto venceu e foi apresentado pelo juiz Regis de Castilho, que considerou as declarações não representaram ameaça ao funcionamento da Justiça Eleitoral. O relator original do processo, o juiz Cláudio Lagroiva, votou pela manutenção da condenação, mas acabou vencido pelos demais integrantes da corte. Apesar da vitória do TRE de São Paulo, a decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso e Pablo Marçal continua respondendo a outros processos eleitorais. Entre eles está o caso envolvendo o chamado Campeonato de Cortes, no qual outra condenação por uso indevido dos meios de comunicação foi mantida em segunda instância, e que significa que a situação de inexigibilidade de Marçal ainda não está totalmente encerrada. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.